Muito bem. Final de semana chegando, é de costume nós entrevistarmos personalidades, pessoas importantes da sociedade, pessoas que fazem diferença e pessoas que trazem também palavras, trazem novos conceitos, enfim. Hoje já está entrando no ar, mais uma vez, o quadro Entrevista da Semana. Eu tenho orgulho de entrevistar essa pessoa hoje, porque através dela houve um diferencial na minha vida. E todo mundo me conhece, sabe que sou uma pessoa que falo sempre a verdade, gosto muito de falar a verdade. E depois que conheci essa pessoa, saindo na porta da rádio, na época não era a Rádio Sim AM, na época era Cricaré AM, e me deparei com essa pessoa e disse: como é que o senhor consegue alcançar as pessoas falando no rádio? Eu estou falando do reverendo Mário Sérgio, que é o meu pastor hoje, que ajudou muito na minha conversão, e isso eu não tenho vergonha nenhuma de dizer, que hoje eu sou um crente convertido e não convencido. Faço parte com muita honra e alegria da Igreja Batista Aliança e tenho, pastor Mário, mais orgulho ainda e uma responsabilidade muito grande de estar entrevistando o senhor hoje nesse quadro, a Entrevista da Semana. Que o senhor seja bem-vindo a esse quadro. Obrigado, Douglas. Obrigado pelo carinho, obrigado por esse momento. Para mim foi um prazer também estar aqui com vocês, fazendo parte desse quadro. Que Deus abençoe a vida de vocês, o Canal 26, de maneira abundante, e que Deus abençoe também a todos os nossos amados telespectadores que estão agora também presenciando esse programa, assistindo esse programa, e com certeza vamos tentar passar um pouquinho daquilo que Deus tem feito na nossa vida, na nossa história. Pastor Mário, o senhor é oriundo de onde e como é que chegou a São Mateus? Como é que o senhor ficou sabendo de São Mateus? É uma história bacana. Eu sou paulista, né? Sou paulista. E eu fui consagrado a pastor no ano de 94, em São Paulo. E minhas primeiras 3 igrejas que eu pastoreei, eu era de uma outra denominação, não vou falar por uma questão de ética. E eu iniciei meu ministério em São Paulo. Depois de São Paulo, eu fui enviado para Curvelo, Minas Gerais. Sim. 40 minutos depois de Belo Horizonte. Ali também eu tive uma experiência fantástica, né, na cidade de Curvelo. Depois de Curvelo, eu retornei a São Paulo novamente. Foi quando de São Paulo eu passei mais um tempo e fui enviado para o Pernambuco. E ali no Pernambuco eu pastoreei em média de 1 ano e meio, mais ou menos. E do Pernambuco foi quando, no ano de 2002, eu estava retornando para São Paulo, a nossa sede lá em São Paulo, e Deus me parou em São Mateus. E é aí que começou a história de São Mateus. Detalhe, Douglas, é que nós cremos que Deus usa pessoas para transmitir a sua palavra. Alguns anos em São Paulo, logo que eu comecei a minha carreira pastoral, teve uma senhora, uma mulher muito séria, uma mulher muito crente em Jesus Cristo. Ela disse a mim, pastor, Deus mandou falar para o senhor que no tempo certo Ele vai te levar a um estado que o senhor nunca foi, vai te parar numa cidade que o senhor nunca pisou nela, e lá Ele tem um povo preparado para você. Isso vai ser no tempo de Deus. E nesse tempo de Deus passaram-se 8 anos. E eu esperei esses 8 anos. E acreditou, né? Acreditei que Deus tinha, claro, sempre acreditei. Deus falou, eu conheço a voz de Deus. Deus falou, eu vi que foi Deus que falou, eu ouvi a voz de Deus e fiquei aguardando com esperança no que Deus ia fazer. Foi quando, em 2002, chegou o momento que eu estou indo para São Paulo e Deus me parou aqui na cidade de São Mateus. Quando eu passava em cima da ponte do Rio Cricaré, Deus falou comigo, falou, entra nessa cidade que tem um negócio com vocês aí. Às vezes quem ouve essa história pode dizer isso é loucura, isso é conversa fiada, mas cada um tem o direito de pensar o que quiser. Essa é a minha história e eu sei que se eu falar uma mentira, Deus vai cobrar de mim. Então eu estou aqui falando a verdade, o que aconteceu, e quem acredita se emociona, porque quando Deus fala algo, que tem uma obra, que tem uma promessa na nossa vida, nós temos que crer em Deus. Por quê, pastor? Porque vai ter muitas pessoas à sua volta que elas não irão acreditar nos seus sonhos. E Deus me deu esse sonho. Deus falou, você vai ter uma igreja nessa cidade, você vai fincar muitas estacas nessa cidade, que significa outras igrejas. Eu acreditei nesse chamado de Deus, aqui na cidade de São Mateus, o início de tudo
Foi em 2012 que nós chegamos aqui. Os primeiros 2 anos foi muito difícil. 2002 a 2004 foi muito difícil para nós. Passamos momentos difíceis aqui dentro de São Mateus, sem família, sem emprego, e foi muito difícil. Houve até momentos em que nós trabalhamos, talvez alguém que está assistindo pode ter nos conhecido. Nós íamos na feirinha do Vila Nova, colocava uma lona no chão da feirinha do Vila Nova na época. O senhor, pastor eu Thelma, e a pastora Thelma. outra guerreira também, né? Isso. Colocávamos não pode deixar de plástico falar ali, isso também, né? e esse plástico que nós colocávamos no chão para vender algumas coisas, que eu tinha uma loja no Pernambuco, eu fechei essa loja para investir no meu ministério. E eu tinha algumas coisas ainda que eu estava levando para São Paulo. Foi quando nós começamos a vender para poder nos alimentar e permanecer em São Mateus, esperar o que Deus iria fazer. E tinha dia que nós não vendíamos nada. E o que nós fazíamos? Nós pegávamos algumas coisas que nós tínhamos e trocava com alguns que tinham suas bancas ali na feirinha, com frango, com feijão, com farinha, para poder ir para casa e chegar em casa e ter alguma coisa para a gente comer. Pastor Mário, em cima disso daí, eu quero lembrar uma situação que eu passei e que, inclusive, o senhor falou uma coisa aí, às vezes a pessoa duvida do que a gente fala ou duvida das experiências de Deus. O senhor disse, contando uma vez num culto da igreja, que sua filha clamava por leite. E o senhor não tinha como comprar. E tinha só o chá de mate. Mate-leão. Mate-leão. E o senhor orou a Deus e sua filha mamou o chá e se sustentou como fosse leite. Isso. E aí Douglas, o senhor sabe que eu sou muito reto no que eu falo. Eu falei assim, esse cara, eu estou na igreja de um cara que é doido, porque não existe isso. E numa situação onde eu passei por uma dificuldade tremenda e que também o senhor me fez descobrir que nós não precisamos de pastor, de irmãozinho que revela demais, de oração daquele irmãozinho, precisamos ter contato direto com Deus, podemos e devemos ter. Jesus abriu acesso para todos ter acesso a Deus. Né? Aí, pastor, aconteceu o mesmo. Meu filho não tinha leite e só tinha café. Falei, se aconteceu com o pastor Mário também, e foi feito isso. Pastor Mário, essa história de milagre hoje acontece como antigamente ou depende do que a pessoa pensa? Douglas, o que acontece? Deus não muda. Quem muda é o ser humano. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 13, verso 8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, no passado, hoje, no presente e eternamente. Jesus não muda. Então ele continua o mesmo. O que tem que continuar o mesmo também, para que os milagres continuem, é a nossa fé. Então hoje Deus faz a mesma coisa, eu acredito que faz com muitas pessoas. Pessoas que se voltam para Deus com uma fé viva. Essa pessoa, com certeza, ela alcança o milagre de Deus. O que acontece? Por que a Bíblia diz, em Romanos capítulo 10, versículo 17, a fé vem pelo ouvir e o ouvir da pregação da palavra. Então, toda vez que você está sintonizado na palavra, a sua fé, ela está aumentando. Então, quando aconteceu esse momento que a minha filha queria leite e eu não tinha, o que eu tinha em casa era só uma caixa de mate-leão, nós colocamos no fogo, ferveu, fica preto, né, depois que ferve, colocamos na mamadeira e me veio à memória João capítulo 2, que o primeiro milagre de Jesus foi transformar água em vinho. Então, no momento que eu fui usar a minha fé, eu usei minha fé com a palavra. Eu disse, Senhor, o Senhor mesmo, num casamento, faltou vinho. O Senhor mandou colocar água num pote e transformou a água em vinho. Senhor, o Senhor também pode fazer isso comigo agora. Eu tenho fé para isso. Transforma esse chá em leite, para que a minha filha possa amamentar e possa se satisfazer. Eu já te agradeço, porque eu creio no milagre. Pegamos a mamadeira, esfriamos um pouco, demos para ela. Ela bebeu. Quando ela terminou, ela disse, papai, me dá mais leite. Então, naquele momento, eu entendi que o milagre aconteceu. E eu botei mais chá e ela bebeu mais leite. Então, o milagre hoje acontece da mesma forma, porque Deus não muda. O que muda, às vezes, é a nossa fé.
Acontece uma situação, uma decepção, alguma coisa, e as pessoas acabam recuando na sua fé. Então elas deixam de provar os milagres de Deus. Mas quando a sua fé permanece, você está firme ali, ouvindo a palavra, dando crédito à palavra, os milagres sempre te acompanharão. Pastor Mário, a Igreja Batista Aliança se encaminha para o 10º ano. 10º ano, graças a Deus. Quer dizer, não foi fácil, como o senhor já disse, começou numa garagem, a Igreja Batista Aliança. Mas eu queria falar o seguinte, o senhor é tido como um dos pastores, talvez um dos mais, ou até diria eu, um dos mais não, talvez o mais disciplinador, sério, correto, que não gosta de conversa fiada dentro da igreja, porque já fui testemunha de várias situações onde o senhor chama, se tem algum problema, o senhor compra a briga logo, vem aqui, vamos resolver. Se tiver que chamar a atenção, o senhor chama. Se tiver que descer para o banco, para a disciplina, vai. E mesmo assim, pastor, em tempos tão difíceis como hoje, pastorear uma igreja e ter que castigar uma ovelha e ser adorado, gostar, o senhor detesta falar nisso, eu sei que o senhor não gosta de falar nisso, mas como é que é ter essa legião de pessoas que gostam de estar perto do senhor sempre? Olha só, Douglas, pastoreio é um chamado de Deus, é um dom de Deus, porque você lidar com pessoas. E pastorear, você não pode ser um ditador, como você também não pode ser um bajulador. Então você tem que ter o equilíbrio em ambas as partes. O que acontece? Eu tenho respeito pelos pastores também dessa cidade, que trabalham como eu, que têm suas respectivas igrejas, mas cada pastor ele tem o seu chamado, cada pastor tem a sua metodologia, cada pastor tem a sua visão de conduzir. Então Deus nos deu essa visão. Às vezes nós estamos cuidando de uma pessoa, querendo ver essa pessoa crescer, querendo ver essa pessoa ser transformada. Então não é fácil. Então há momentos que você tem que trazer essa pessoa para a responsabilidade, chamar a atenção dessa pessoa, mas chamar com amor, com carinho. Por isso que o Senhor disse que nós temos o cajado. O cajado ele é uma bengala com uma curvatura. Quando alguém erra, você vai lá e puxa essa pessoa, traz até você, disciplina essa pessoa, mostra onde ela errou e diz para ela, olha, você errou. Eu vou te colocar aqui para você aprender e não errar mais. Aonde a Bíblia diz, em Ageu capítulo 2, verso 9, a glória desta última casa será maior do que a primeira. Então eu acredito que quando eu, como pastor, disciplinador, chamo alguém na responsabilidade para mostrar para ela que ela está em falta com Deus, e isso vai deixar de trazer benefícios para ela. Então ela acaba entendendo que essa correção não é para o mal dela, não é porque eu sou um pastor que quero ver o mal dela, mas eu quero ver o bem dela, e essa disciplina vai contribuir para ela crescer. Assim como um dia eu peguei você também pelo gancho, puxei, né? Fui verdadeiro, ó Douglas, é assim, 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 tem que mudar isso, 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 e você entendeu, falou, pastor, eu quero cumprir tudo isso daí. Então isso acontece constantemente. Hoje a gente vê, infelizmente, algumas lideranças que levam adiante uma nomenclatura, uma denominação, mas foge das responsabilidades no sentido de disciplinas que o próprio Deus coloca na sua palavra. A Bíblia diz o próprio Deus que ele corrige e castiga todo quanto ele ama, assim como o pai corrige o seu filho. E diz também que ele, como pai, se o filho pedir um pão, ele não vai dar uma pedra. Se o filho pedir um peixe, ele não vai dar uma serpente, porque ele é pai. Então nós temos que entender e saber dividir isso daí. Então eu sei que eu tenho uma responsabilidade, que nem é bom estar citando isso para as pessoas que estão nos assistindo. O que é a vida de um pastor? Primeira coisa que um pastor tem que temer. No livro de Hebreus, capítulo 13, verso 17, Douglas, diz o seguinte: obedecei aos vossos pastores, porque eles têm cuidado da vossa alma, e será cobrado deles. Então, olha só, a pessoa que faz parte de uma igreja, ela tem um líder sobre ela. Então, ela tem que entender que esse líder, ele foi comissionado por Deus para disciplinar essa pessoa. O que é disciplinar uma pessoa? É você educar uma pessoa. É você dar à pessoa as direções. Isso é disciplinar uma pessoa.
Então Deus nos deu essa responsabilidade de disciplinar as pessoas, de orientar as pessoas, não segundo o que eu quero, mas segundo a vontade de Deus. Porque quando a vontade de Deus é aplicada, quando a disciplina de Deus é aplicada, essa pessoa, ela vai começar agora a gozar o bem de Deus na sua vida. Ela vai começar agora a ter um crescimento de Deus. E quando você adquire um crescimento de Deus, automaticamente vem todas as coisas. É o crescimento material, o crescimento financeiro, o crescimento conjugal, porque a palavra de Deus, ela vai dando respaldo em todas as áreas da sua vida. A Bíblia diz, um dos versículos mais lindos da Bíblia, está no Evangelho de João, capítulo 3, o verso 16. E diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então esse amor com que Deus nos amou, ele também derrama esse amor nos nossos corações, principalmente no coração de um sacerdote. Hoje nós estamos, infelizmente, vivenciando pessoas que estão abrindo igrejas, sabe, aleatoriamente. Criando associações. Federações. Infelizmente, eu não vou generalizar. E às vezes a pessoa pensa em abrir, eu vou falar de nós, igreja, uma igreja até evangélica, né, pensando já em não trabalhar, não ter uma vida secular de trabalho, e dali ele começar a ter os dízimos das pessoas para manter ele. Isso está acontecendo muito hoje, infelizmente, no nosso meio. Mas o que acontece? Um verdadeiro sacerdote, ele vai adquirindo o amor de Deus no seu coração a cada dia. E uma coisa, Douglas, que eu queria falar aqui, que é muito importante. A nossa igreja, Igreja Batista Aliança, ela agora está entrando nos seus 10 anos de administração. Mas a Igreja Batista Aliança não é os 10 anos que ela tem. A Igreja Batista Aliança é o pastor Mário, que desde 95 vem sendo trabalhado por Deus para chegar em São Mateus e ter uma igreja. E eu sempre falo a seguinte coisa, igreja não se abre, igreja nasce. É diferente. Qualquer pessoa pode chegar, alugar um ponto, comprar cadeira, comprar microfone e botar uma placa lá, igreja fulano de tal. As pessoas vão passar e vão até entrar ali dentro. Pô, uma igreja que abriu. Qualquer um abre. Agora a igreja, um sacerdote que é chamado por Deus, ele entende que a igreja não abre, a igreja nasce. Então a nossa igreja, ela nasceu. E Deus me preparou como um sacerdote para chegar onde eu cheguei. Para estar onde eu estou hoje. Para ter história, como o senhor mesmo fala. Né? Exatamente. Como é que eu vou dar para as pessoas o que eu não tenho? Como é que eu vou ensinar para as pessoas o que eu não aprendi? Outro dia até teve uma pessoa que falou, pastor Mário, alguém citou que o senhor tem essa igreja e tudo mais, mas o senhor não tem estudo. Olha só que absurdo. Alguém falou isso para essa pessoa, que eu sou um sacerdote e eu não tenho estudo, eu não tenho formação acadêmica. Então isso é uma mentira do inimigo, coisas que as pessoas falam. Douglas está aqui, me conhece, a minha formação, fui formado no Instituto Ibis, tá? Cursei a teologia, eu sou teólogo, ok? Também sou capelão, né? Formado, nós somos capelães. Nossa. Estamos fazendo um trabalho hoje dentro da cidade de São Mateus. Eu sou um dos professores da capelania hoje, eu dou aula na área hospitalar. Várias pessoas de São Mateus já estiveram conosco. E hoje eu consegui também concluir o doutorado em teologia, né? E consegui conquistar alguns títulos por causa do nosso trabalho. Eu acho que é importante frisar isso aqui. Lógico. Hoje eu sou cidadão mateense e também cidadão Espírito Santense. Além de ser reconhecido por uma escola de nível internacional como um doutor honoris causa, ou seja, luta pela causa do Evangelho. Então o pastor passou a ser reverendo, por isso, reverendo doutor Mário Sérgio. Exatamente. Com título, não é doutor porque fez medicina, isso não. É o título que é previsto em lei, para ficar bem claro isso. Se chamarem o pastor, é pastor do mesmo jeito, mas hoje ele se tornou-se o reverendo doutor Mário Sérgio. É um reconhecimento, inclusive, de uma escola de nível internacional, não foi nem no Brasil. Inclusive nessa seara que eu quero entrar com o senhor, pastor. Porque uma vez eu ouvi o senhor falando
que chegava perto dos grandes pastores do Brasil e tinha que escolher, ficar ali miudinho, pequenininho ali, esperando e tal. Aí o senhor falou para Deus, um dia eu quero que aconteça ao contrário. E hoje, pastor Mário é convidado a pregar para 65 países, ele vai falar daqui a pouco. Ele é convidado para estar em São Paulo, nos maiores congressos que a igreja evangélica tem. Espírito Santo não precisa falar, porque já virou terreiro da casa dele, outras cidades que não sejam São Mateus, Rio de Janeiro e principalmente também a cidade lá, Minas Gerais. Pastor Mário, isso foi como um meteoro, isso caiu de uma vez assim, nada, mas teve um processo. Sim, sim. Né? Eu gostaria que o senhor contasse essa história, porque a pessoa, nossa, pastor Mário, falar para 65 países, algum motivo teve. Né? Com certeza. Como é que foi hoje? Está o telefone do senhor, como eu estava, pastor Flamarion ligou, é o dono da ideia do Labareda de Fogo. Ligou, eu estava do lado do senhor num dia, o senhor sabe, e ele ligou, eu estou conversando com ele como se estivesse tomando um suco, alguma coisa, dentro de casa. E é uma pessoa que até então, meu Deus, é intocável, eu não vou chegar lá. Como é que é isso? Então, olha só, Douglas, o que acontece? Tudo parte de relacionamentos, né? São seus relacionamentos que irão te promover. Então, eu tenho um relacionamento com o pastor Jabes Alencar muito antes de qualquer outro pastor, porque o Jabes Alencar é pastor em São Paulo. Foi lá que eu o conheci, há muitos anos atrás, e depois, através do pastor Jabes Alencar, foi que eu conheci o pastor Flamarion, que inclusive ele é cunhado do pastor Jabes Alencar. O Flamarion é casado com a irmã do pastor Jabes de Alencar. E aí eu conheci o pastor Flamarion. Do pastor Flamarion e o Jabes eu conheci o pastor Silas Malafaia. Do pastor Silas Malafaia eu conheci o pastor Marcos Gregório. Do pastor Marcos Gregório eu conheci o pastor Antônio Peixoto, Marco Antônio Peixoto. Daí eu fui criando aquele vínculo de relacionamento com esses pastores. Isso, porque não foi só conhecer. Conhecer como é que vai, tudo bem? Exatamente, só conhecer não é fácil. Você vai lá conhecer, eu tiro uma foto, até fala, né, que estava junto, etc. Mas eu, graças a Deus, eu tenho um relacionamento com esses pastores hoje muito saudável. Inclusive agora, esse fim de semana, eu vou estar indo lá para o Congresso Labaredas de Fogo. Nós ficamos numa sala VIP, só os pastores. Eu vou ficar ali com Silas, com Jabes. Agora, só cortando, senhor, conta para mim, conta para quem está nos vendo, a vontade que o senhor teve uma vez de falar com um grande pastor desse. É verdade. E não teve condições para poder chegar hoje nessa situação. Eu achei muito interessante a sua humildade, pastor, naquele momento. Teve um dia que nós fomos a um congresso de uma grande igreja, de um dos grandes pastores que hoje eu tenho um relacionamento com ele. Que divide a sala VIP, né? Aí eu levei um ônibus da nossa igreja para essa igreja e participamos do evento. Quando terminou o evento, eu fui tentar conversar com esse pastor. E quando eu cheguei próximo, ele falou, pastor, eu queria falar com o senhor. Ele deu um grito e disse, pastor fulano, vem cá. Atende esse moço aqui que eu tenho ocupações, não tenho condições. Atende aqui, faz favor. E me deixou de lado, o outro pastor veio falar comigo e ele partiu, desceu a escada e foi embora. O pessoal da nossa igreja olhou e falou, pastor Mário, o que é isso? Eu falei, não, gente, esquenta a cabeça não, é porque realmente ele está na correria, né, faz parte, não tem problema não. Conversei com outro pastor e o outro pastor disse, pois não, o que o senhor quer? Eu falei, não, eu só queria estar conversando com o pastor fulano de tal e ter o privilégio de falar com ele, de estar tete a tete com ele, ter um momento da gente conversar e tal, mas não foi possível, mas só de estar aqui, para mim já valeu, foi bom, beleza, tranquilo. Fomos embora. E hoje, esse pastor é um pastor que já me levou para pregar num grande congresso, me convidou, e eu fui lá, preguei nesse grande congresso, onde ele era o presidente do congresso, um congresso hoje conhecido a nível Brasil, e hoje nós temos assim um relacionamento bacana. E um dia eu lembrei ele disso. Falei, olha, pastor fulano, um dia eu fui na sua igreja, levei um ônibus da minha igreja, e eu fui tentar conversar com o senhor me deixou falando sozinho. E falou, pois é, pastor, tem hora que você sabe o que acontece. Eu falei, não, mas não tem problema, é importante que hoje nós estamos aqui juntos e vamos deixar o que passou para trás. E o problema também é que o senhor, às vezes, acaba o culto
vai atendendo tanta gente, aí o pessoal vai, desliga a luz, o senhor está lá dentro, fecha a porta da igreja, o senhor está lá dentro, faz questão de receber Todos. e também quando todo mundo vai embora, tanto o senhor quanto a pastora Thelma, né, abençoando todo mundo, enfim. Agora uma outra situação, 65 países poderão estar vendo, ouvindo o pregar do pastor Mário Sérgio. Como é que apareceu isso? Como é que aconteceu isso? Porque eu quero ver isso e quero fazer uma força vibrante para que isso aconteça. Porque estar só em São Mateus é muito fácil. Agora, um convite vindo para falar em 65 países, com 65 línguas diferentes, isso não é para qualquer pastor. Isso não cai assim no colo porque o pastor é bonito. Mas sabe o que é, Douglas? É a questão que eu falei no início. Quando Deus tem algo para nós, Ele nos prepara para chegar lá. Eu sempre falo a seguinte coisa: ninguém é grande sem ser preparado para ser grande. Para ser grande, você tem que ser preparado. E hoje eu vejo pessoas quebrando a cara, porque vê alguém crescendo, porque vê Deus promovendo alguém, já quer chegar onde aquela pessoa está, sem passar primeiro pelo colegiado, sem passar primeiro pelo deserto. Porque tem deserto que é importante passar, eu passei, e foi no deserto que eu cresci, que eu aprendi a ter o domínio, que eu aprendi a ter visão, que eu aprendi a ter paciência. O deserto serviu para mim. E aquilo que o senhor falou no púlpito da igreja, que adora quando está sendo provado. Aí o senhor trouxe fez aquele na igreja, né? Aí o senhor explicou por quê, né? Porque toda aprovação, ela está nos dando uma direção. Então você vê que nós hoje estamos no canal 26, na Rede Super de televisão, o canal Diante do Trono, e Deus tem assim nos honrado de maneira muito especial. E um pastor, eu não vou dizer o nome por uma questão de ética também, ele nos assistiu através da Rede Super e ele esteve comigo. E nós no meu gabinete conversando, ele disse assim: pastor, eu quero fazer uma proposta para o senhor. A mesma rede de televisão que o pastor Silas Malafaia hoje está transmitindo para 65 países, sou eu que tomo conta. E eu quero oferecer para o senhor aqui uma oportunidade do senhor entrar também e pregar a palavra para 65 países. E ali foi feita uma proposta, e ali eu ouvi a proposta, inclusive estou para dar um retorno. Isso aconteceu agora, é fato. Sim, mas esse retorno, e ninguém é bobo, esse retorno, diga-se de passagem, é o seguinte: a obra precisa ser mantida. Sim. O dízimo, além de ser a 10ª parte daquilo que você ganha, ele vem primeiro do coração, não vem do seu trabalho, ele vem do coração. É verdade. Lá na Igreja Batista Aliança a gente aprende isso. Lá você não é obrigado a dar dízimo, não. Lá você é obrigado a entender que o seu coração pede, você vai lá e faz a sua oferta. Gostaria muito e quero ser o primeiro a estar ajudando o pastor Mário e a Igreja Batista Aliança a estar em 65 países. Porque se você, quando procurar o pastor Mário na igreja, souber o preço que se vai pagar, você fala: não é possível que é só isso não. Por quê? Porque o pastor Mário ganhou um presente. Cerca de 95%, podemos dizer, do programa será pago por esse pastor que convidou. Verdade. O restante vai ser assumido pela Igreja Batista Aliança, que passa hoje por obras, é uma igreja confortável, coisas que o meu pastor Mário falava. Lá, na época de Jesus, não tinha ar-condicionado, não tinha aguinha gelada, não tinha nada. E todo mundo ia. Né? Hoje tem esse conforto e ainda assim, eu não sei, não tá. Mas então a gente gostaria muito que nós, a partir de hoje, fizéssemos uma força e conhecer esse projeto, principalmente você, da Igreja Batista Aliança, e apoiar esse projeto. Eu sei que o pastor Mário não gosta quando a gente fala assim, porque às vezes dá aquela coisa: não, está pedindo, não tem ninguém. Eu estou pedindo, porque é a hora, realmente, esse ano na Igreja Batista Aliança é o ano da conquista. E apareceu a conquista. Nós vamos perder essa conquista? Será que Deus nos deu essa conquista? Nós vamos fazer assim, ó, não, obrigado, foi Deus que deu mesmo, ó. Eu não quero que isso aconteça.
De forma nenhuma. Eu quero que você procure a secretaria, procure o pastor Mário, entenda o preço que vai pagar para poder sair em 65 países, que será tão pequeno que esse preço eu posso adiantar para você que tem casas alugadas com preços maiores do que a Igreja Batista Aliança vai ter que pagar. Estou mentindo, pastor? Ah, não. É verdade. Agora você imagina, Douglas, a gente pregar uma palavra e saber que essa palavra está sendo assistida lá no Afeganistão. Saber que essa palavra está sendo assistida lá na Jordânia, em Israel. Por um preço, mais uma vez, eu vou dizer, que tem muitos aluguéis aí, são maiores que ele. É verdade. Né? Na realidade, eu não teria condições nenhuma de pagar o valor real de um programa internacional, uma rede internacional dessa. Mas Deus usou essa pessoa que dirige tudo isso, e lançou esse investimento na minha vida, no meu ministério. Ele deve ter visto alguma coisa, né? É aquilo que eu falo. Deus, quando Ele nos prepara, tudo aquilo que está no futuro vai chegar na nossa mão na hora certa, porque nós fomos preparados para isso. E é muito importante, povo mateense, estar atento sobre isso, Douglas. Queria até estar dizendo isso. Não é só o pastor Mário, né? São Mateus e 65 países do mundo, né? É importante saber isso. E hoje, infelizmente, nós estamos assistindo uma era difícil, né? Muitas pessoas se oferecendo, muitas pessoas abrindo portas, só que a motivação de muitas pessoas, infelizmente, não é o evangelho, não é o reino de Deus, não é propagar o reino de Deus, é estar afim daquilo que as pessoas podem dar para ele. Ontem, inclusive na igreja, o pastor ministrou sobre isso. Hoje as pessoas valem o quanto vestem, valem o quanto têm. Ele até contou uma experiência, tem como contar aqui? Sim. Hein? Tem alguns minutinhos ainda, né? O Bill tá ali. Isso. Ele contou que ele foi ao aeroporto com o amigo dele engenheiro, e o amigo dele saiu de uma obra, então estava com a roupa meio empoeirada, aquele sapato, aquela botina de obra, aquela coisa toda, e ele encontrou esse amigo no aeroporto, aí ele falou, vem cá comigo que eu vou resolver um negócio aqui, e ele estava de terno, gravata, esse pastor. Aí disse que eles pararam aqui e a moça a moça lá de uma das linhas aéreas, check-in, chegou para ele e falou assim, boa tarde, tudo bem, o senhor está bem? O senhor aceita uma água, um café? Aí ele falou, aceito os dois. Aí a moça falou, então o senhor faz favor, tem uma sala VIP aqui, o senhor pode entrar, pode tomar um café, tal. Aí ele entrou, tomou água, O senhor vai querer fazer isso? Ele falou, não, eu não quero nada, eu estou aqui só acompanhando aquele meu amigo, ele que vai querer alguma coisa. Ou seja, a moça foi cumprimentá-lo, o levou à sala VIP, deu a ele água e café, só que na realidade o amigo dele que estava ali que precisava do atendimento. Ele que ia viajar? O amigo que precisava resolver a situação para viajar. E ele, porque estava de terno e gravata bem bonito, a moça deu tudo que poderia ter dado para o outro, deu para ele por causa da aparência dele. Então o mundo que nós estamos vivendo hoje é isso. Cuidado com aparências. Vamos conhecer a história. Principalmente quando se fala de igreja, Douglas. Nós cuidamos de quê? De famílias. Imagine você fazer parte de uma igreja que você não conhece a história da igreja, você não conhece a história do sacerdote, você não conhece o dia a dia dessa igreja, como funciona, e você colocar a sua família ali dentro daquela igreja para ter aquele sacerdote responsável por ela. Para pensar. Complicado. É complicado. Então hoje, eu tenho que deixar esse alerta aqui, muito cuidado com muitas portas que estão se abrindo, de repente. Eu vou abrir uma igreja. Outro dia eu ouvi uma coisa de um rapaz, eu fiquei até meio chateado, ele disse assim, pastor, eu respeito muito o senhor e a sua igreja, mas eu quero dizer para o senhor que eu tenho a seguinte opinião, pequenas igrejas, grandes negócios. Quando eu vi isso dele, eu falei, meu Deus, por que será que esse camarada falou isso para mim? Justamente porque tem acontecido muito isso hoje. A pessoa, porque aprendeu a pregar a palavra, ou porque aprendeu alguma coisinha da Bíblia, não tem nenhuma formação acadêmica, não tem nenhuma formação teológica, não tem um preparo para ser pastor, não passou todos os processos necessários. Porque há um processo para você ser um sacerdote. Sim. Não passou nenhum processo necessário, vai ali, abre uma igreja para poder cuidar de famílias. Às vezes é um camarada que tem nome sujo, é um camarada que compra e não paga, é um camarada que não tem vida séria com a sua própria família, é um camarada todo errado,
Como é que alguém todo errado vai abençoar a sua família, eu pergunto. Pastor Mário, para mim foi uma honra, foi uma alegria. Eu tenho uma história dentro, graças a Deus, tenho uma história dentro da Batista Aliança. E eu tenho certeza que eu nunca mais vou chegar com um carro lá na Batista Aliança escrito propriedade exclusiva de Jesus, né? Porque teve um motivo, né, da gente estar falando isso. Hoje a gente sorri, mas na época era uma situação séria. Quando eu me converti, que eu entreguei as minhas armas para o pastor Mário, ele falou: meu filho, o que eu vou fazer com tudo isso, pastor? O senhor pega essas armas e consome com ela, ou eu vou voltar a andar do jeito que eu andava. Meu Deus. Né? E isso foi estreito para o pastor Mário, que ele falou: rapaz, eu nunca peguei um armamento desse, não. Então foi assim a minha conversão. Conheci o pastor Mário dentro da rádio, comecei a admirar, e todas as vezes que ele chegava eu me escondia para que ele não me visse, porque eu tinha vergonha dele. Isso realmente é o que é. É as trevas e a luz. Então a treva, quando a luz, ela realmente se envergonha mesmo, ela não aparece. Então, pastor, o canal 26 está aberto para o senhor, para suas considerações finais. E o meu pedido de muito obrigado por o senhor ter acontecido na minha vida, na vida da minha esposa e na vida dos meus filhos, principalmente de Danilo. Que no dia do aniversário dele o senhor disse o seguinte: Danilo é um dos meus melhores amigos aqui da igreja. Me senti muito honrado com isso. Verdade. Tá aí, Douglas, eu que agradeço, muito obrigado por esse momento. Até é importante, eu acho, esse momento que vocês têm aqui, da gente poder também expressar, né, as nossas raízes, o nosso trabalho, aquilo que nós fazemos. E que Deus abençoe também a todos os amados telespectadores, povo mateense que nos assiste. E eu posso também aqui já aproveitar, lógico, e fazer um convite. Você que quer fazer parte de uma igreja família, de uma igreja séria, de um sacerdote que está ali preparado por Deus para cuidar de você e da sua família, compareça na Igreja Batista Aliança. Fica ali ao lado do ginásio do Greca, no Santo Antônio, a nossa sede própria. Nós temos também uma igreja com a sede própria no Vila Nova, na Avenida Paraguai. Temos uma igreja também no bairro Vitória, na Avenida Principal. E uma igreja aí na Ilha de Guriri também, ao lado do Banestes. Você é o nosso convidado para estar conosco. Deus abençoe, um beijão no coração e obrigado, Douglas, por esse momento. Eu que agradeço, pastor. E o Jornal Hora da Notícia fica por aqui. A todos um bom final de semana.